Aleluia. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Que bom que você está aqui nessa noite. Eu quero convidar você aí a abrir a Bíblia, a palavra do Senhor, lá no livro de Neemias, lá no capítulo 1. Estarei lendo vários versículos com os irmãos, mas gostaria que você abrisse aí no capítulo 1. A partir do versículo 1 ao versículo 3. Aleluia, estamos no culto de milagres, e eu creio que o Senhor fará milagres aqui, nessa noite, aí onde você está nos acompanhando, pela internet. Diz assim o livro de Neemias, no capítulo 1, do versículo 1 em diante. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei, pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disse-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Somente até aí, os irmãos podem se assentar. Irmãos, foi feita uma pesquisa e dentro dessa pesquisa foi identificado que 60% da população mundial vive na linha de pobreza. 60% da população mundial vive nessa linha de pobreza. E o que é a linha de pobreza? A linha de pobreza é a pessoa que tem a falta de algumas coisas, ela tem uma necessidade, mas ela tem uma expectativa de melhora. Ela tem uma expectativa de melhora. E nessa estatística de 60%, também existem as pessoas que estão na linha de miséria. Na linha de miséria. O que é a linha de miséria? É a pessoa que tem falta de várias necessidades e ela não tem nenhuma expectativa de melhora. Essa é a diferença de pobreza e de miséria. E aqui nós lemos no texto que Jerusalém estava destruída. Neemias relata aqui que seus muros, o irmão de Neemias relata aqui que seus muros estavam derrubados e suas portas estavam queimadas. Essa era a situação dos judeus. Eles estavam vivendo dias de miséria e desprezo. Diga comigo, eles estavam vivendo dias de miséria e de desprezo. Isso aqui revela, essa história que nós acabamos de ler aqui, irmãos, ela revela que Deus exalta aqueles que são humilhados. Diga para o seu irmão, Deus exalta aqueles que são humilhados. Deus pode te fazer dar a volta por cima, não importa a sua situação. Eu não sei qual a sua situação que você entrou aqui nessa noite. Deus pode fazer você dar a volta por cima. Eu não sei qual é a sua situação que me assiste nesse momento. Deus pode mudar a sua história no nome de Jesus, porque no nome de Jesus é poderoso. Nós cantamos que no nome de Jesus, no sangue de Jesus, há poder, amém? Amém, irmãos? Aleluia, nós estamos em um culto de fé. Então, quando essa situação muda, eu coloquei aqui o tema dessa mensagem, fé em Deus para mudar situações. E eu quero falar sobre como Neemias fez isso, e os Neemias que estão aqui nessa noite também podem fazer. Os Neemias que estão aí me assistindo também podem fazer isso. E quando é que uma situação muda? Em primeiro lugar, anote aí, você que está com o seu caderno de anotação, o seu smartphone, a sua folha que você trouxe. Em primeiro lugar, quando você não se contamina com as más notícias. Quando as situações mudam, quando as circunstâncias de algo, de alguém muda, quando você não se contamina com as más notícias. Neemias aqui, irmãos,
ele era o copeiro-chefe. Ele tinha um cargo de confiança. Era alguém que antes da comida ou da bebida chegar ao rei para que ele pudesse comer ou beber, quem que experimentava? Era o copeiro-chefe. Era Neemias que tinha que experimentar ou beber a comida e comer, beber a bebida e comer aquela comida. Então, se você começar a acompanhar aqui a história dele, você vai ver que ele estava no auge da sua vida profissional. Ele era chefe, ele era o que comandava tudo. E ele estava em Suzã, uma capital, uma cidade que estava em total ascendência. Pensa numa cidade que mais cresce aí neste mundo. Era Suzã naquela época, estava muito crescente. Mas um dos seus irmãos estava aqui em Jerusalém, e quando um deles chega para contar para Neemias, e o seu irmão diz para ele: olha, a cidade está terrivelmente desprezível e em miséria. Essa era a situação quando ele perguntou. Nós estamos sendo humilhados, nós estamos passando por uma humilhação. E quando ele ouve aquela má notícia, o que você faria no lugar de Neemias se você ouvisse uma notícia como essa? Qual seria a sua reação? Sabe qual foi a reação de Neemias? Ele se levantou e ele disse: eu preciso fazer alguma coisa para ajudá-los. Essa foi a reação de Neemias. Você, durante a sua vida, durante a caminhada, você vai ouvir muitas más notícias. Você vai ouvir palavras negativas, talvez você vai ler comentários negativos, mas você não pode se deixar contaminar por elas. Você não pode se deixar contaminar. Foi isso que aconteceu com Neemias. E aí isso pode ser levado para a nossa vida diária. Por exemplo, quando você ouve alguém dizer assim: olha, está difícil demais. Qual que é a sua reação? Quando alguém diz para você audivelmente: está difícil demais. Você que é crente em Cristo Jesus, que diz que tem fé nele, o que é que você vai dizer? Olha, está difícil, mas para Deus não há nada difícil. Não há. Está difícil, mas não é impossível. Essa é a palavra de quem se posiciona, de quem ouve uma palavra ruim, mas ele não se deixa contaminar. Olha, está um caos isso aqui. Alguém pode dizer perto de você: está um caos. E aí você vai dizer: é aí que Deus atua. Deus é especialista em transformar o mundo de caos. Você precisa sempre ter uma palavra. Alguém pode dizer assim: mas a economia está muito ruim. Eu até assisti no jornal, pastor, que está vindo uma depressão econômica aí para o ano que vem. Não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Sabe o que você vai dizer? Olha, eu não ouvi nada dizendo que os céus estão em crise. Eu não ouvi nada dizendo que Deus está em crise, que o reino de Deus está faltando alguma coisa no reino de Deus. Você vai dizer uma palavra dessa, porque quando você diz uma palavra dessa, você está sendo uma voz profética. Você está sendo uma voz profética. Então, há provisão para mim e para a sua vida em todas as áreas da nossa vida, amém? Há provisão para você. Mas quando a má notícia chega, como você encara ela? Quando você é uma voz profética, a situação começa a mudar. Foi o que Neemias fez. Ele ouviu e se levantou e disse: eu vou fazer alguma coisa. Quando você ouve más notícias e você não fala nada, você está concordando com isso, porque você é portador da verdade. E se eu sou portador da verdade, escuto uma má notícia, eu digo: olha, mas Deus pode mudar a sua história, Deus pode mudar a sua vida, Deus pode mudar o seu casamento, Deus pode mudar toda a sua vida profissional, Deus pode mudar o seu casamento, o seu relacionamento com os seus filhos, Deus pode todas as coisas. Você pode dar um aleluia por isso? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Aleluia! E quando que uma situação muda, pastor? Em segundo lugar, quando você pede a Deus a oportunidade de mudar a situação. Quando você pede a Deus para mudar a oportunidade da situação.
Se você avaliar aqui, Neemias fez um jejum de 4 meses para pedir a Deus uma oportunidade de mudar. Existem 2 tipos de pessoas em uma situação como essa que Neemias estava passando. Aquele que fica esperando alguém resolver o seu problema. Você já viu alguém assim? Que ele está passando por um problema, mas ele espera 1 ano, 2 anos, 3 anos, fala, Senhor, envie alguém para resolver o meu problema. Esse é um tipo de pessoa. E outro tipo de pessoa é aquele que diz, Senhor, me dá uma oportunidade para me mudar essa situação. Qual é você nesses 2 tipos de pessoa? Quem é você? O primeiro, que fica esperando alguém resolver o seu problema, ou o segundo, aquele que diz, Senhor, só me dá uma oportunidade. Me dá uma oportunidade, Senhor, que eu vou mudar essa situação, eu vou mudar essa circunstância. Neemias aqui era o copeiro-chefe, ele tinha um cargo de alta posição, então ele não podia deixar o palácio. Ele não podia. É como você que está lá no trabalho, e você ouve uma má notícia, algo que precisa de um deslocamento seu, para que você possa ir resolver aquilo, mas você olha e diz, puxa, eu não posso sair daqui. Talvez você tenha acabado de começar a trabalhar, né, e é um cargo muito importante, você não quer pedir para o chefe que você precisa sair, né? Então, isso foi acontecendo, mas ele orou a Deus, ele não foi lá e pedir para que o rei pudesse liberá-lo para sair, mas ele orou a Deus e disse, Senhor, me dá uma oportunidade. E ali o rei percebendo, porque o rei conhece os seus funcionários, e ele percebeu que Neemias estava triste. E ele perguntou, olha, você está doente? Não, então deve ser alguma tristeza, porque isso está transparecendo na sua vida. Então, naquela oportunidade, Neemias acabou discorrendo sobre a miséria que estava em Jerusalém, sua cidade. O rei deu abertura para ele e ele começa a conversar. Então ele disse, o rei perguntou para ele assim, o que é que você quer, Neemias? O que é que você está precisando? Olha só, perceba como Deus trabalha. Ele orou a Deus, pediu uma oportunidade, o rei percebeu, certamente tocado por Deus. O rei percebeu e perguntou a ele, e ele disse que realmente era uma tristeza por tudo que estava acontecendo. Então o rei perguntou, o que é que você quer, Neemias? Quem não gostaria de ouvir uma palavra dessa do seu patrão, não é? O que é que você está precisando nesse momento? E você lá no seu trabalho precisando sair. Ele me disse, olha, me dá uma carta de autorização, eu vou passar nas cidades dos governadores, e eu preciso chegar, eu vou passar pelas cidades, me dá uma carta de autorização, para que eu possa apresentar aos governadores, e possa passar ali pelas cidades, e chegar até a minha cidade, para ajudá-la, e não só ajudá-la, mas ajudá-la toda a minha família. Então sabe o que aconteceu? O rei autorizou ele ir, deu a carta, e fez mais, disse para ele, pode levar todo o madeiramento que você precisa, todas as coisas que você precisa para restaurar aquilo que você quer restaurar. E ele levou. E Neemias levou. Então o decreto do rei mudou toda a situação. Então no começo ele não queria nem falar, mas ele pediu a quem? Pediu a Deus. Tem momentos, irmãos, que a gente não vai pedir para patrão, para chefe, para ninguém. Tem momentos que a primeira coisa que você faz é pedir para Deus. Porque Deus toca no coração e na vida das pessoas e vai liberar decretos sobre a sua vida que vai mudar toda a sua situação. E ele disse, pode levar o que precisar. Então Deus cria oportunidade. Quando você tem fé para mudar uma situação, Deus cria oportunidade para você. Então vem uma intervenção de Deus e Deus muda toda aquela situação. Você crê que Deus pode criar uma situação só para te favorecer? Quem crê aqui nessa noite? Você em casa crê, que você que está me assistindo, você crê que Deus pode criar uma situação para favorecer a sua vida? Eu creio que Deus pode fazer isso, porque Ele fez isso com Neemias.
não só para abençoar a vida de Neemias, mas para que a bênção chegasse na vida de todas as outras pessoas que ele amava, e que ele queria ver restauradas, que ele queria ver que a situação na vida delas e na cidade delas fosse restaurada. E quando mais muda essa situação, pastor? Terceiro lugar, quando você não se conforma com menos do que Deus tem para você. Quando você fica inconformado, né? Você não fica ali parado. Neemias passou durante 3 dias caminhando na cidade, irmãos. 3 longos dias, ele ficou caminhando na cidade, averiguando, vendo qual era a real situação. E ali ele fez um propósito com Deus. Presta bem atenção. Ele disse: eu vou restaurar as portas e o muro da cidade. Eu vou restaurar. Eu quero restaurar. E muitas pessoas não fazem propósitos ousados com Deus. As pessoas acham que Deus não pode fazer muita coisa. E não fazem propósitos ousados. Às vezes vem a ideia, vem a criatividade na mente dele e fala: é coisa da minha cabeça. Não, muitas vezes você está sendo despertado pelo Espírito de Deus para fazer propósitos ousados com Ele, para que Ele possa honrar e abençoar a vida de muitas pessoas, mas você acha que é coisa da sua cabeça. Ei, perceba quando Deus estiver falando com você, perceba isso, saia da vida natural, ande pela fé. Propósitos ousados é andar pela fé. Não espere ter para se comprometer. Muita gente espera ter para se comprometer, mas se comprometa para você ter. É assim que a gente faz. Primeiro a gente faz o compromisso. Então, quando você tem um coração voltado para abençoar o reino de Deus, Ele vai te dar tudo necessário para que você opere reconstruções maravilhosas. Não só na sua vida, mas na vida de pessoas, na vida da cidade, na vida do seu bairro, na sua rua. Deus dá essas ferramentas. Neemias ficou indignado. Neemias estava vivendo uma indignação santa aqui. Ele não aceitou aquela situação. Quantos aceitam? Ele vê como está tudo acontecendo, tudo perdido, e ele aceita aquela situação. Não, uma pessoa, ela pode se acostumar com a pobreza e com a miséria, pastor? Sim, pode. Por quê? Porque ele já está há muitos anos ali, naquele lugar. E quando vem alguém e diz para ele: olha, você pode ser próspero, você pode melhorar. Ele diz: eu não creio nisso não. Eu não creio nisso não. Por quê? Porque ele está há muito tempo ali naquele lugar. Ele nunca viu outra situação. E aquela situação dele se torna padrão. Era o que estava acontecendo. 70 anos em Jerusalém estavam vivendo com as portas e os muros todos quebrados. Eles já estavam acostumados com a situação. Tudo está certo, está tudo certo. Estava tudo caído, tudo derrubado. Eles estavam acostumados com essa situação. Mas quando Neemias viu, ele ficou indignado. Ele disse: eu não aceito isso para Israel, eu não aceito isso para Jerusalém. Miséria, carnalidade, pobreza. Ele disse: vamos fazer as portas e vamos fazer o muro. Ele disse: vamos fazer uma cidade melhor. Aleluia. As coisas mudam quando você tem uma indignação santa. Quando você não fica conformado e você diz: não, nós vamos mudar essa situação. Alguém já disse que você é a média das 5 pessoas ao qual você convive todos os dias. Todos os dias. E foi feita uma experiência. Um dia pegaram uma águia e colocaram num galinheiro para viver com as galinhas. E sabe o que aconteceu? A águia foi se adaptando à média daquelas galinhas que estavam ao lado dela. Ela começou a voar mais baixo. Ela começou a ter pouquíssimo arrojo para buscar, porque a comida estava sempre tudo ali bem perto dela. Então ela começou a ficar igualzinha. Então tem pessoas que estão assim, como uma águia que foi criada num galinheiro. Não, a águia foi feita para voar, irmão. Para voar acima de montanhas, acima das nuvens. O Senhor nos chamou como águia, amém? E assim nós devemos permanecer. Você vive ao lado de outras águias? Ou você está vivendo do lado de outras galinhas? Num galinheiro, fechado, sem muitas opções.
Eu quero dizer algo para você, Deus tem coisas melhores para você. Pastor, mas já está muito bom, nós estamos passando por essa pandemia, Deus já tem me abençoado, tem me livrado, está tudo certo, as coisas estão acontecendo, tudo bem, mas Deus tem coisas ainda melhores para você. Deus tem coisas melhores ainda para a saúde da nossa sociedade, para a economia da nossa cidade, para a vida das pessoas. Deus tem o melhor para nós. Amém? Você crê? Diz isso para o seu irmão, Deus tem o melhor para nós. Então eu estou fazendo aqui nesse dia exatamente como Neemias estava fazendo. Estou abrindo a sua mente. Neemias estava abrindo a mente do povo. Chega, gente, disso. É hora de mudar. É hora de movimentar as coisas. A situação também muda quando você não para diante dos obstáculos. Você não para diante dos obstáculos. O que aconteceu com Neemias é padrão para todos, amém? Isso aqui não era só Neemias que passa, não. Eu passo, você passa, é padrão para todo mundo. Quando você decide se levantar para mudar uma situação, vai ter obstáculos. Fala para o seu irmão aí, vai ter obstáculos. Neemias, capítulo 4, versículo 1, diz assim: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, eles começaram a reconstrução dos muros, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Ele começou a tirar sarro, olha lá, eles vão reconstruir os muros e as portas, estão doidos esse povo aí, eles não vão conseguir fazer isso não. E ele ficou irado, iradíssimo. Quem que era Sambalate? Sambalate era um preguiçoso. Era um preguiçoso. Arruma um trabalho para um preguiçoso para você ver. Você vai ficar inimigo dele. Não é assim? Você mandar uma mensagem para ele assim, tem uma vaga de emprego ali em tal lugar, ele fica com raiva de você. Fica ou não fica? Já aconteceu isso com você? Seja sincero. Ele fica chateado com você, não quer nem falar. Era Sambalate. Sambalate também tinha outros amigos, chamava Tobias e Gesem. Eram os políticos ruins, corruptos daquela época. Sabe o que era a ideia deles? Era assim, eu encho o meu bolso de dinheiro e que se dane o povo. Essa era o objetivo deles. A sua vida, meu irmão, minha irmã, tem que mudar a cada ano. A nossa vida, ela precisa mudar. E Neemias disse assim, a boa mão do meu Deus estava comigo. E nós edificamos o muro e edificamos as portas e o muro se fechou pela metade. Então até aqui eles estavam sofrendo ali aquelas oposições, mas eles completaram o muro pela metade. Então, vem outra situação quando tudo muda. Quando você exercita fé e trabalho. Diga para o seu irmão, fé. Não fala mais forte, fala para ele assim, fé e trabalho. Neemias 4, 16, 17 diz assim, naquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam cargas, cada um com uma das mãos fazia obra, e com a outra segurava uma arma. Aleluia! Neemias estava dizendo com essa situação, eu não vou parar. Eu não vou parar, eu vou produzir e vou guerrear em Deus. É assim, é um exemplo assim, eu vou trabalhar a semana inteira, e sábado também, até 6 horas da tarde, e domingo vou fazer a hora extra o dia inteiro, das 6 da manhã à meia-noite. Você tem um Deus que trabalha por você, você não precisa fazer hora extra, porque você tem um Deus que é dono do ouro e da prata, e o dinheiro que Ele poderia te dar no domingo, no dia do Senhor, que você poderia ganhar, Ele pode te dar em 1 hora de serviço, porque Deus é o dono de todas as coisas. É assim, você pode sair e trabalhar de Uber durante o dia, mas à noite é casa de paz, é culto de celebração, é culto de milagres, é evangelização, aleluia! É isso que Neemias estava fazendo.
Com uma trabalhavam e com a outra guerreavam, aleluia. É assim que funciona a nossa vida. Neemias capítulo 6, versículo 15 diz assim: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul. Em 52 dias eles terminaram o muro. Toda a equipe, todo o povo ali com Neemias terminaram em 52 dias. E aí alguns engenheiros disseram que uma obra como essa, para ser feita, no mínimo 2 anos. Entendeu? No mínimo 2 anos, ou seja, só Deus poderia proporcionar isso. Isso aqui era um milagre de Deus. Isso aqui era um milagre de Deus acontecendo. Na vida de Jerusalém, ali, na vida das pessoas, estavam diante de um grande milagre. No 6,16 diz assim: sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos essa obra. Aleluia! Foi por causa do Senhor, eles reconheceram que só com a intervenção de Deus aquilo poderia ter acontecido. Sabe qual que é o seu testemunho? O seu testemunho é que as pessoas vão olhar para você e vão dizer: rapaz, como que isso aconteceu tão rápido na sua vida? Você chegou esses dias na igreja e olha o que Deus fez na sua vida. É assim que acontece. Você vai dizer assim, ó: não tenho explicação. Você vai fazer igual Neemias fez. Você vai dizer igual Neemias falou: não tem explicação. Foi a boa mão de Deus. É assim que a gente faz. E aí, para a gente encerrar aqui, Deuteronômio capítulo 8, versículo 12, 14, diz assim: para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, e depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante em tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O versículo 17 diz assim: não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas. Aleluia! É o Senhor que faz isso com você. Então eu quero concluir essa mensagem dizendo para você: levante-se no mesmo espírito de Neemias e você vai ver milagres acontecendo. Pode ser que eles aconteçam no mesmo tempo que aconteceu com Jerusalém. As pessoas vão olhar e vão dizer: uau, você saiu de casa desse jeito e voltou curado. Você ouviu essa mensagem em 30, 40 minutos e você está totalmente curado. É isso que vai acontecer na sua vida. Você não pode perder a oportunidade. Você não pode perder a oportunidade de abraçar desafios, como Neemias abraçou. Ele disse: não vai ficar por isso, não, vai mudar. Quantas pessoas não abraçam o desafio de serem curados? Ele se acostuma com aquela doença, com aquela enfermidade. Não, tá bom, não precisa ninguém orar por mim, não. É assim mesmo. Não, chama o presbítero, chama a pessoa. Ele vai lá e vai orar por você, e você vai ser curado. Você será restaurado. Então você precisa dar um basta, e as suas palavras precisam ser proféticas. Você precisa enfrentar a oposição. O inimigo vai dizer para você: não, você não pode ser curado. Você vai dizer: não, eu vou ser, em nome de Jesus, eu já estou curado. Você precisa enfrentar a oposição, e quando o milagre chegar, sabe o que vai acontecer? Você vai dar glória a Deus, para que o seu coração não se exalte e você perca a bênção do Senhor. E você vai glorificar a Deus. Sabe por quê? Porque você vai dizer, quando alguém vai dizer: mas o que aconteceu? Foi o Senhor que me deu forças, e por isso eu glorifico Ele. Por isso eu posso dar aleluia, amém? Eu quero orar por você nesse momento, quero convidar a igreja a se colocar em pé, no nome de Jesus. Talvez você esteja aqui
nessa noite precisa de um milagre, se você precisa de um milagre, eu gostaria de convidar você a sair do seu lugar, viesse aqui na frente, ou você veio em busca de um milagre pela vida de alguém, você está crendo, você está inconformado. Durante a ministração você diz, eu não me conformo com isso na vida dessa pessoa. Talvez você está vendo o inimigo cirandar na vida dela. E você está dizendo hoje como Neemias, eu não aceito portas e muros quebrados em Jerusalém. As pessoas estavam acostumadas, é assim que a gente vive. Muitas vezes a gente olha para a cidade, a gente olha para as vidas das pessoas e se acomoda, não, é assim mesmo, é desse jeito mesmo, nada vai mudar sim. Só precisa de alguém que tem fé para mudar as situações. E se você tem fé para mudar essa situação, junte-se com os irmãos que estão aqui na frente, você que está em casa, se coloque de pé, eu quero orar por você. Eu não sei qual é o milagre que você precisa, mas eu sei que a glória de Deus é sobre a sua vida, e eu gostaria que você começasse não só a receber essa oração, mas que você abrisse os seus lábios e comece a dizer palavras proféticas, exatamente como Neemias estava dizendo, eu não aceito, nós vamos restaurar as muralhas, e de fato elas foram restauradas, e as pessoas quando olharam para as portas e para as muralhas, para a cidade restaurada, elas ficaram admiradas e disseram, só Deus pode fazer isso. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida dos meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, eu libero uma palavra profética a respeito de cada um deles, ó Pai. Ó Deus, que eles jamais se contaminarão com as notícias negativas, com as más notícias, mas eles se levantarão como Neemias, cheio de fé, dizendo, Senhor, me dá uma oportunidade, Senhor, me dando uma oportunidade, eu vou mudar essa história. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, libera, Senhor, um grande milagre acontecendo aqui na vida dos meus irmãos. Milagres vão acontecer. Se levante, meu irmão, minha irmã, na força do Senhor, porque se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem será? Não há quem possa intentar contra o povo de Deus. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações. O Deus exaltado entre as nações é aquele que exalta, aquele que é humilhado, aquele que é desprezado. Ele exaltou o seu povo que estava ali, passando por miséria, passando por desprezo. Foi tudo restaurado para a glória de Deus. Tudo foi restaurado porque alguém se resolveu a se colocar em pé, a servir o Senhor. Mesmo em meio a guerras, a destroços a qual ele andou, viu tudo quebrado, tudo derrotado. É assim que talvez você esteja vendo na sua vida, na vida de alguém que você está aqui nessa noite, crendo que haverá uma restauração. Creia, porque Deus pode fazer por completo. Deus pode fazer por completo. E eu peço a Ti, Senhor, faz esta obra maravilhosa nessa noite por completo. Eu oro aqui, Senhor, por pessoas. Se há pessoas que estão aqui, Senhor, com alguma doença, com alguma enfermidade, que elas sejam restauradas em nome de Jesus. Que elas sejam restauradas agora, pelo poder do Teu nome, pelo Teu sangue, pela Tua força, Pai. Deus, em nome de Jesus, e que o testemunho seja esse: quando algo acontecer, quando esse filho entregar a vida para Jesus, quando esse marido voltar para casa, quando essa mulher voltar para casa, pessoas vão dizer, olha, só Deus pode fazer isso, só Deus poderia fazer isso. Glória a Deus, aleluia, o nome do Senhor, porque só Ele poderia fazer isso. Só no curto prazo de 52 dias Ele poderia fazer isso. Nós cremos, Senhor, nós cremos que não há nada, Senhor, impossível para Ti. Cura, sara, restaura, Senhor, essas pessoas que estão me ouvindo agora, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Tem alguém em nosso meio que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Alguém que quer reconciliar com Cristo? Deus te abençoe. Permaneça aqui na frente, eu quero orar com você. Tem mais alguém que quer entregar a vida para Jesus, que quer reconciliar-se com Ele? Se tiver, fique aqui na frente, saia do seu lugar, vem para cá. Aleluia.
Aleluia, nós vamos orar por esta mulher. Como é seu nome? Aleluia, está entregando a vida para Jesus? Primeira vez que você faz isso? Está reconciliando com Cristo, aleluia, glória a Deus, amém? Estenda as suas mãos para abençoar a vida dela, amém? Feche os seus olhos, põe a sua mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, aqui estão os teus filhos, abençoa, prospera, restaura, Senhor, em nome de Jesus, a reconciliação seja completa para a glória de Deus, que a bênção seja completa sobre a vida deles, que o Senhor restaure tudo aquilo que precisa ser restaurado, sejam portas, sejam muros, eu creio que o Senhor pode restaurar, por isso eu clamo a Ti, Senhor, faz de novo, Pai, restaura, Senhor, em nome de Jesus, oh Deus, e que eles sejam testemunhas vivas daquilo que Cristo pode fazer na vida de um jovem, na vida de uma mulher. Meu Deus, em nome de Jesus, nós oramos e os abençoamos em nome de Jesus, amém e amém, Jesus, amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe vocês, podem voltar para os seus lugares, vamos dar uma salva de palmas para Jesus, amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Hoje é noite de reconciliação, aleluia.